Bom, a paz do Senhor para todos. Espero que todos estejam me ouvindo bem e esteja bem legal o áudio. Qualquer coisa avisa aí. Mas estou muito feliz em estar aqui com vocês, em compartilhar a palavra de Deus com vocês hoje. Estou muito grato a Deus pelo que Ele tem feito na minha vida, na vida da minha família. Como Deus tem trabalhado de uma maneira especial conosco. É fiel, não nos desampara, é poderoso, é surpreendente. Como Ele nos surpreende, como Ele trabalha de maneira, às vezes, inusitadas. Como Ele anda por caminhos misteriosos e nos traz sempre a sua bênção. Estou muito feliz de estar com vocês, muito feliz, orando pela recuperação rápida do nosso pastor, que Deus o recupere rapidamente e que ele logo esteja aqui com a gente para ministrar a palavra, para nos aconselhar. Muito feliz com vocês. Tenho uma palavra que trouxe para vocês essa noite, feliz. E deixa eu marcar aqui o horário para não perder. Mas gostaria que vocês abrissem as Bíblias no livro. Vamos ler duas passagens em dois livros diferentes. A primeira está em um livro de Amós, capítulo 9. Mítias vai lembrar de salvar a live. Tá bom. Mas vamos abrir em Amós, no capítulo 9, no versículo 11. E depois vocês abrem em 1 Crônicas 16, versículo 31. Então primeiro vamos para Amós 9, 11. Depois nós vamos para 1 Crônicas 16, 31. Tá certo? Todos acharam? Dá um tempinho aí, porque são dois livros um pouco mais difícil de encontrar, mas eu gostaria muito que todos abrissem para que a gente possa meditarmos juntos na palavra do Senhor. Tá certo? Amós 9, 11. Ok. Todos já encontraram aí, né? Espero. Ok. O texto diz assim, Amós 9, 11. Naquele dia, tornarei a levantar a tenda de Davi, que caiu, e taparei as suas aberturas, e tornarei a levantar as suas ruínas, e a edificarei como nos dias da antiguidade. Vou repetir, naquele dia tornarei a levantar a tenda de Davi, que caiu, e taparei as suas aberturas, e tornarei a levantar as suas ruínas, e a edificarei como nos dias da antiguidade. Agora vamos lá para 1 Crônicas, capítulo 16. Depois nós vamos ver que esses dois textos se encaixam. Mas 1 Crônicas, capítulo 16, versículo 31. Vamos lá, rapidinho. Eu não sei nem como é que diz. Todos acharam, amém? Levanta a mãozinha, mas espero que todo mundo tenha encontrado rapidamente. Mas 1 Crônicas 16, 31 diz o seguinte: alegrem-se os céus e regozije-se a terra, e diga-se entre as nações:
O Senhor reina. Novamente, alegrem-se os céus e regozije-se a terra, e diga-se entre as nações: o Senhor reina. Aleluia. Meus irmãos, esses textos, dois textos, eles têm uma referência, eles têm uma ligação muito forte, mas eu queria começar com vocês, comentando com vocês acerca do templo, dos tabernáculos que a gente pode ver ao longo da Bíblia, ao longo da história. Nós percebemos que o primeiro templo, o primeiro tabernáculo foi construído sobre Moisés. Era chamado Mishkan, mas era um tabernáculo em que Deus havia mostrado a Moisés como ele deveria construir no monte. Moisés estava no monte e Deus foi dizendo para ele exatamente como que ele devia construir o tabernáculo. E Moisés então constrói esse tabernáculo. Esse tabernáculo foi útil no deserto e conduziu o povo de Israel até a jornada toda do deserto, a terra prometida. Lembrando que a nuvem guiava eles durante o dia, a coluna de fogo durante a noite, e eles iam construir aquele tabernáculo. Na hora de levantar, desarmava o tabernáculo, daqui a pouco armava o tabernáculo de novo, e foi assim por muitos anos. Esse tabernáculo ele era composto de um átrio, onde as pessoas, o povo normalmente ia. Nesse átrio havia o altar, onde era oferecido os sacrifícios, e uma pia onde se lavavam as mãos para a purificação da oferta. Existia o santo nesse tabernáculo de Moisés, onde havia os pães da proposição, havia o candelabro com as luzes que iluminava o santo e o altar de incenso. E por fim, depois de um véu, havia o Santo dos Santos, onde havia a Arca da Aliança, onde somente Arão e Moisés entravam e eram os únicos que poderiam entrar para oferecer a Deus sacrifícios e falar com Deus. Esse foi o primeiro tabernáculo. O segundo tabernáculo é chamada de Tabernáculo de Davi. O Tabernáculo de Davi era uma tenda muito simples que Davi havia construído, e que era mais ou menos um intermediário entre o segundo santuário, o segundo templo, que foi justamente o Templo de Salomão. O templo que foi projetado por Davi, mas realizado por Salomão. Os irmãos podem lembrar que Deus não permitiu que Davi construísse, mas que Salomão construísse esse templo. Era um templo suntuoso, grande, também dividido entre átrio santo e santo dos santos, com um véu dividindo o santo entre o santo e o santo dos santos. E esse templo era extremamente suntuoso e grande na sua época. Esse templo foi destruído pelos babilônicos. O povo de Israel acabou sendo mandado para o exílio, e depois de um tempo esse povo então volta para sua terra sobre Esdras e Neemias, e nesse momento eles reconstroem a cidade, os muros de Jerusalém, reconstrói o templo, sobre o tempo de Esdras e Neemias. E na hora da reconstrução desse segundo templo, o povo olha para o templo e diz: mas esse templo tão pequeno não é nada comparado com o primeiro templo que Salomão edificou. E o povo muito desanimado, porque o templo ainda era pequeno e simples, e Deus levanta então o profeta e diz: não tenha calma,
Tenha calma, porque a glória desse segundo templo será maior do que a do primeiro. Então, o povo então reconstrói esse segundo templo. Mais na frente, esse templo, muito mais na frente, esse templo é reformado por Herodes. E até que 70 anos depois de Cristo, os romanos destroem o segundo templo. Então, essa é a história mais ou menos bem resumida dos dois templos construídos sobre o povo de Israel e sobre o tabernáculo de Davi, que foi justamente o intermediário entre o primeiro e o segundo. Esses são os dois templos. Mas o que eu quero conversar com vocês hoje, o que eu quero trazer para vocês hoje, é que quando Deus olhou esses dois ao longo da história e através do profeta Amós, nós podemos ver que Deus olhou o primeiro templo, olhou o tabernáculo de Davi intermediário, uma tenda, e o segundo templo, também grande. E parece que Deus chega para o profeta e diz assim: eu vou levantar um templo novamente. A gente poderia pensar, mas então Deus vai levantar o templo, o primeiro templo? Possivelmente o templo construído por Moisés. Vai levantar um outro Moisés, um outro Arão, e possivelmente vai reconstruir o primeiro templo. Ou a gente poderia pensar, não, Deus vai reconstruir o templo de Salomão. Vai ser aquele templo suntuoso. Vai ser aquele templo maravilhoso. Mas Amós 9:11 parece que quebra os nossos pensamentos, a nossa maneira racional de ver as coisas. E ele diz: Deus sente falta mesmo. Deus sente falta mesmo é da tenda de Davi. Mas não do primeiro templo, em que Deus falou com Moisés face a face e mandou ele construir tudo nos mínimos detalhes. Por que não o primeiro templo? Por que não o segundo templo que Salomão edificou com tanta beleza, com tanto ouro, com tanta coisa maravilhosa naquele templo? Por que Deus escolheu reedificar uma tenda de Davi? Essa foi a pergunta que eu me fiz diante dessa profecia de Amós 9:11, que ele diz: parece que Deus sentiu falta da tenda, de uma tenda simples, humilde, sem ouro, sem glória. O que essa tenda de Davi tinha, que Deus preferiu a tenda dele do que o tabernáculo de Moisés e de Salomão? Foi essa pergunta que eu me fiz essa semana. É como se nós temos templos grandes, com ar-condicionados, cadeiras, suntuosos, bonitos. Aqui nos Estados Unidos, então, cada templo que parece um shopping. E Deus olha para aqueles templos nessa época de Amós e diz: sabe o que eu sinto falta? É da tendinha de Davi, daquela tenda pequena. Aí a gente pensa, mas será que Deus não está feliz com esses templos grandes? Não é isso que ele quis dizer. Deus não é contra igrejas grandes, templos grandes. Não é isso que ele quis dizer. Não é isso que ele quis dizer aqui para Amós. Ele quis dizer, não é que ele sente falta do templo pequeno e não quer o templo grande, não. É que ele sente falta
do coração do povo nos tempos da tenda. Não é que o templo de Salomão não seja uma obra suntuosa, linda para Deus. Não. É bom, lindo, maravilhoso. Mas Deus fala no tempo da tenda de Davi. O coração do povo era outro. A tenda era mais simples. Como o coração do povo também era mais simples. Não havia nessa tenda ouro por fora. Gente, literalmente era um pedaço de pano cobrindo uma arca. Não tinha ouro nenhum, beleza nenhuma, formosura nenhuma. E Deus disse: eu sinto falta do tempo da tenda, Amós. Porque o ouro não estava por fora. Não era visível. Mas o ouro estava dentro do povo quando vinham me adorar. Não havia beleza. O povo não vinha por causa da beleza que havia no templo. O povo vinha porque me amava, Amós. Eles não queriam, não vinham atrás das minhas bênçãos, Amós. Eles vinham porque me amavam. Então me sente falta da tenda de Davi. Meu Senhor. É como Deus estivesse dizendo: eu sinto falta do tempo da tenda. Tudo muito simples. Como o povo vinha. No tempo da tenda de Davi, o povo, é como se ele estivesse dizendo, o povo se conectava mais a mim do que as suas mídias sociais. No tempo da tenda de Davi, Deus era o principal. Mesmo quando se perdia emprego, mesmo quando se perdiam coisas, mesmo quando se chegava um prognóstico, um diagnóstico, mesmo quando a situação era difícil, Deus era o principal. A tenda era simples. O coração do povo era mais simples. E encontrava um Deus que era simples também, porém poderoso. Nós íamos mais às vigílias na tenda de Davi. Simples. Sentávamos em qualquer lugar. Se tinha banco, sentávamos. Se não tinha, a gente sentava no chão mesmo e não reclamava. Na tenda de Davi era mais simples. Nós jejuávamos mais. Nós ouvíamos a palavra de Deus com uma reverência. Quando alguém abria a palavra de Deus, nós nos levantávamos em reverência à palavra de Deus. Ouvíamos como alguém que estava bebendo. E quando alguém ministrava para a palavra, nós ouvíamos com temor. Na tenda de Davi, nós não ouvíamos o pregador pregar e dizia: tá soltando indireta para mim. Não. Na época da tenda de Davi, o povo sentava, ouvia, se arrependia e Deus estava com eles. Por que Deus escolheu a tenda de Davi? Por quê? Aonde foi que nós deixamos
de habitar na tenda. E volto a dizer, Deus não é contra e não foi contra o templo de Salomão pela sua beleza, não. Ele está olhando, não é a beleza, porque a Bíblia diz que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. A Bíblia diz que nem o céu dos céus o podem conter. Salomão disse, quanto mais essa casa. Então, prestem atenção, eu não estou falando em templos físicos. Eu estou falando quando nós deixamos de perder, quando nós deixamos e perdemos o coração do povo que vivia na época da tenda de Davi. É por isso que Deus para e diz, eu quero reconstruir. Deixa eu ver aqui. Primeiro templo, tabernáculo de Davi, segundo templo de Salomão. O que é que eu sinto mais falta? Escreve, Amós, a tenda de Davi. Essa tenda foi estabelecida no início do reinado de Davi. Assim que Saul caiu e Davi então reina sobre Israel e sobre todo o Judá. Davi então procura pela presença de Deus. E eles sabiam que a presença de Deus naquele tempo estava na presença da arca da aliança. Davi então diz, onde está a arca? Porque sem a arca, para eles não havia a presença de Deus entre eles. Então, Davi então descobre que a arca está em Kiriat Jearim, na casa de um Abinadab. E a Bíblia diz que Davi manda buscar essa arca, porque ele sabia que a arca representava a presença de Deus. E ele diz, traz a arca para mim. Traz a arca para mim. Como se dissesse, traga a presença de Deus para mim. É interessante que quando a gente ouve os títulos, as mensagens, por muitas vezes nós ouvimos mensagens como 10 passos para conseguir prosperar, 5 caminhos para se adquirir riqueza, 10 passos para o crescimento. E Davi, quando assume o trono, ele diz, traz a presença para perto de mim. Eu sou rei, mas eu sei que eu sem a presença não sou nada. E ele manda trazer a arca para perto dele. Não é que essas coisas não são importantes, mas é que Davi sabia que o mais importante é a presença de Deus. Moisés, quando estava no deserto, que Deus disse para Moisés, eu não vou poder ir mais com vocês, eu sinto muito. O meu anjo irá. Moisés disse, se a tua presença não for conosco, ninguém sai daqui. Fica todo mundo aqui, no deserto, na tenda, simples, mas se a tua presença não estiver conosco,
Ninguém sai daqui, Senhor. Ninguém sai daqui. A gente pode ficar nesse deserto quente, sem cadeira, sem água, sem pão, mas se a tua presença não tiver conosco, ninguém sai daqui. Sua presença vale mais, Senhor, do que templos, do que coisas, do que bênçãos. Sua presença nos completa, Senhor. Davi disse: traga a presença para perto de mim. Traz a arca. Manda buscar a arca. Aí o povo vai e traz a arca em cima de carros de bois. A arca tomba, Uzá tenta segurar, é fulminado na hora. Davi percebe que alguma coisa não foi tá legal. Por mais que ele queira a presença, o jeito que ele quis trazer a presença estava errado. Ou seja, você pode fazer a coisa certa do jeito errado. Ele quer a presença, mas do jeito errado. Então Uzá é fulminado. Ele então percebe que agiu de maneira precipitada e faz a segunda tentativa para trazer a arca, a presença para perto dele. Nessa segunda tentativa, Davi organiza as coisas. Davi organizou 16 ministérios. Esses ministérios eram 24 horas, 7 dias na semana, não paravam. Ele convocou e organizou 24 turmas sacerdotais e disse: vamos, sacerdotes, se animem! Eu estou trazendo a presença para perto de nós. Convocou os levitas e diz: levitas, segura aí, vamos para frente, cada um exercendo a sua função com graça, não querendo ser visto, não querendo fama, levitas. Vocês vão exercer as funções de vocês, porque a presença está chegando. Eu estou trazendo ela para cá, para perto da gente. Prepara tudo. Os levitas se organizaram novamente. Ele chama Berequias e Eucana e diz: vocês agora são porteiros e segurança da tenda. Essa tendinha que eu estou fazendo aqui, vocês são porteiros e segurança. Berequias e Eucana. Chama Emã e Gedutum e diz: cuida dos instrumentos como se fosse a coisa mais preciosa da vida de vocês, porque esses instrumentos é do rei que está vindo para o nosso meio. Davi então chama os levitas e diz: olha, não traz mais em carro de boi não, mano. Traz ele, traz a arca do jeito certo, da forma certa, cantando em varais de ouro. Traz do jeito certo, traz a presença de Deus para perto da gente, levitas. Os levitas então vão e pegam a arca, traz para Jerusalém. Davi, felicíssimo da vida, dança, o povo se alegra, o povo está em festa porque a arca enfim voltou para perto deles, mesmo que tenha voltado para uma tenda, mas era a presença do Todo-Poderoso. Davi então compõe um salmo, escreve um salmo para aquele dia em especial, chama Asaf, que era o líder dos levitas, e diz: canta esse salmo aqui, canta,
A presença de Deus voltou pra gente. Canta esse salmo que eu fiz. Asaf, então, canta o salmo. E no salmo que Davi cantou, está lá em 1 Crônicas, capítulo 16, mas eu quero ressaltar o verso 31. O povo todo em festa, a arca voltou. O povo então, Davi então compõe um salmo. Asaf grita dizendo: alegrem-se os céus, regozijem-se a terra, e digam-se entre as nações: o Senhor reina. Aleluia. A presença dele havia voltado. A presença dele havia voltado. E onde é que Davi faz? O que é que Davi faz? Coloca aquela arca numa tenda. Esse é o tabernáculo de Davi. É esse pequeno e humilde, simples templo que Deus chega para Amós e diz: sinto falta daquele tempo. Sinto falta daquele tempo. É como se Deus tivesse o tempo bom, onde o povo vinha para mim com o coração aberto. Onde o povo vinha para mim sem murmurar, sem reclamar. Onde o povo vinha me buscar e não buscar as coisas que eu tenho. Oh, Amós, que saudade do tempo de Davi, da tenda de Davi. E a pergunta que eu me fiz foi: como que pode um Deus tão poderoso, mas tão simples? Tão simples. O tempo passou. Davi estava no seu reino, no seu palácio. Ele olha para aquela tenda e ele se decepciona. A Bíblia diz que ele chama Natã e com um olhar de decepção diz: como pode eu morar numa casa tão rica, tão grande, e a arca do meu Deus numa tenda tão simples? Como pode? Como pode? Como pode eu morar tão bem e a arca num lugar tão simples? Como pode Deus preferir uma coisa tão simples? Como pode um rei amar tanto a simplicidade? Como pode um rei que eu li para o povo, que reina, poderoso, morar numa coisa tão simples, ou habitar numa coisa tão simples? É interessante que nesse tempo, Deus havia vencido todos os inimigos para Davi. Seu reino alcançou uma expansão nunca vista antes. O reino cresceu absurdamente. E onde é que a arca estava? Numa tenda. Numa tenda. Numa tenda. Ele ensina pra gente que mesmo simples, Ele reina.
mesmo num tabernáculo humilde, Ele reina. Mesmo numa casa pequena, Ele reina. Mesmo num pequeno vilarejo, coisa apertadinha, sem espaço, sem ouro, Ele reina. Deus não depende disso, porque Ele reina. Mesmo simples, reina. Mesmo pequeno, reina. Mesmo parece que não é, é. Mesmo seu filho nascendo numa estrebaria, é rei. Mesmo com aparência de que não dava nada por ele porque não tinha parecendo em formosura, reina. Paulo disse que Deus pega os sábios nas suas próprias sabedoria. Parece que não é. Parece que não reina. Parece que não tem poder, mas tem. É uma vara pequena na mão de um homem. Traz uma nação do Egito, reina. É 5 pães e 2 peixinhos, alimenta a multidão, reina. O mar tá fechado, não tem como passar, abre, reina. É uma tenda pequena que ninguém dá nada, reina. Aleluia. Aleluia. Porque o nosso Deus reina para sempre. A Bíblia diz no Salmo 10:16 que o nosso rei é um rei eterno. Não tem fim o seu reinado. Ele reina ontem, hoje, eternamente reina. Aleluia, ele era, é e permanecerá rei de toda a terra. Reina, está acima de eras, de tempos, de limites, de espaço. Ele reina. Aleluia. Próprio Salmo de número 24. O salmista diz: levantai, ó portais eternos, e entrará o Rei da Glória. Aí ele mesmo pergunta: quem é o Rei da Glória? Ele responde: o Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra. Levantai, ó portais eternos, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? Ele responde: o Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. É Rei. Rei que tudo que falou e tudo se fez. Rei que diz: operando eu, quem impedirá? Quem impedirá? É como se dissesse: eu não tenho opositores à altura. Eu não tenho inimigo à minha altura. Eu operando, ninguém impedirá. Não existem criaturas criadas, formadas, que existem, que possa escapar das minhas mãos. Ele diz que
que ele veio desfazer as obras do diabo. O diabo não veio para se opor, porque ele não tem opositor à sua altura. Ele é grande, ele veio desfazer as obras do diabo. Quando você assim, não tem como. Não tem ninguém à altura. É rei. É rei. E escolhe as coisas pequenas para confundir as grandes. Escolhe as que não são para confundir as que são. Escolhe tabernáculos simples, pequenos, humildes, para mostrar o seu poder. O nosso Deus reina, gente. Reina. Continua reinando. E reinará eternamente. Reina. Reina. Por isso que Davi canta: alegrem-se os céus, regozijem-se a terra, e digam-se entre as nações: o Senhor reina. Eu termino. Meu horário já foi. Com Lucas capítulo 5. Jesus estava ensinando. A multidão começou a apertar ele. Ele olha 2 barquinhos vazios. Sobe num barco. Os pescadores estavam do lado lavando as redes. Ele olha pro barco, não tem peixe. Pescador lavando a rede, final de trabalho. Não pegaram nada. Um dia frustrante de trabalho para os pescadores. Ele sobe no barco e possivelmente pergunta para os pescadores: posso usar seu barco? Pode, senhor, entra. Entra no barco. Ele se afasta e começa a pregar para a multidão. Olhando que não tinha peixe e que eles estavam lavando as redes, Jesus olha para os pescadores, para Pedro, e diz: vamos pescar? Vamos pescar. Pedro responde: mestre, sinto muito. I'm sorry. A gente trabalhou a noite toda. Não pegamos nada. Somos especialistas nisso, Senhor. Não sei se você percebeu, mas nós somos pescadores. Somos especialistas no que fazemos. Trabalhamos a noite toda. Estamos cansados. Qualquer pescador profissional sabe que de noite é o melhor horário para pegar peixe. Não se pega peixe de dia, Senhor. Ainda mais em multidão, não pega. A gente está no tempo ruim agora. Está de dia. A gente está muito cansado. Trabalhamos a noite toda. Mas Pedro olha para ele e diz: mas sobre a tua palavra. Mas sobre a palavra do rei. Mas sobre a tua palavra, eu lançarei a rede novamente. Ele sabia que a palavra de um rei não volta vazia, que a palavra de rei tem poder. E todos sabem o que foi que aconteceu. Encheram as redes
e quase o barco afunda de tanto peixe que veio. Gente, eu quero finalizar, só me resta poucos minutos. Eu quero finalizar fazendo uma reflexão sobre a tenda de Davi. Simples, mas poderosa. E gostaria que a gente pensasse sobre os tempos das nossas tendas. Os tempos em que nós íamos à casa do Senhor, à presença dEle, com o coração simples, querendo aprender dEle, querendo Ele, não levando uma lista de exigências para Ele, desarmado, não indo para Ele dizendo: viste como Ele me trata, viste como aquele falou de mim. Era uma tenda simples, onde nós valorizávamos mais as coisas simples, onde o jejum, onde a oração, onde a palavra tinha mais valor entre nós, onde não olhávamos tanto a aparência, mas a essência. Deus deixou isso pra gente, para que a gente lembre que a aparência não chama a atenção dele, mas sim a essência. Não é a sua religiosidade física, mas é a mais importante, a interior. E aí traz para fora. Deus nos ensina que a tenda de Davi é simples, é humilde, é poderosa e é onde ele reina, na simplicidade. Na simplicidade, sem aparência nenhuma. Ele diz: você quando der esmola, não saiba a tua mão direita o que faz a esquerda, para que a tua esmola seja dada em secreto, sem aparência. Ei, você quando jejuar, não mostre para os outros que você está jejuando. Lava o rosto, unge, para não parecer aos homens que jejuam. Ei, você quando orar, não vá para a praça, não vai para o quarto em secreto para não parecer a ninguém. Vai para a tenda de Davi. Quando Deus repreendeu uma das igrejas do Apocalipse, ele diz: tenho contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Deixaste a tenda de Davi. Volta para lá. Volta para lá. Volta para lá. Não se encante com a aparência. Não se encante com os elogios. Não se encante com a opinião dos outros. A tenda é humilde, é apertada, é pequena, mas é aonde o Senhor reina. É aonde parece que não é, é.
É aonde as pessoas até olhem como Davi olhou, como é que pode um rei morar numa tenda dessa? Mas é aonde o Senhor reina. Por isso eu convido para vocês, essa semana, mastiga a palavra e volta para a tenda de Davi. Volta para a tenda. Mesmo humilde, pequena. Mas você pode cantar como Davi cantou. Alegrem-se os céus, regozijem-se a terra e digam-se entre as nações: o Senhor reina. Que Deus reine na sua vida, que Deus reine na sua família, que Deus reine no seu casamento, que Deus reine entre seus filhos, que Deus reine entre nós irmãos, que Deus reine de verdade, não de teoria, não de boca, mas de verdade, que Ele reine inteiramente em nossas vidas. Que Deus abençoe a todos, que o Senhor abençoe a cada um nessa noite. Amém. Vamos orar. Pai de amor e de misericórdia, Deus que reina, Rei absoluto, Rei absoluto, que não precisa de conselho de ninguém, que não precisa de opinião de ninguém. Você é Rei, faz tudo como lhe apraz, do jeito que você quer, no tempo que você quer. Rei de toda a terra, olha para nós, tão simples tendas que nós somos, tão pequenos e simples que nós somos, um pedaço de carne, mas que tu mesmo disse que habitaria em nós. Somos a tua tenda, Senhor. Somos a tua tenda. Queremos que a sua presença esteja conosco 24 horas, 7 dias na semana, como Davi organizou os sacerdotes. Deus, se nós cometemos alguma coisa que te aborreceu, que te entristeceu, por favor, perdoa-nos. Mas fica conosco. Se nós te aborrecemos com os nossos pensamentos, com palavras, com ações, Deus, por favor, fica conosco. Que a sua presença continue conosco, habitando em nós e entre nós. Deus, fica conosco, nos abençoa com a sua presença. Tão simples que você é, mas tão poderoso como tu reina, de maneira maravilhosa. Fica conosco, Mestre. Abençoa os meus irmãos aí no Brasil, abençoa Efraim, abençoa o pastor Vivaldo Júnior, abençoa o pastor Vivaldo Silva, abençoa a irmã Anita, abençoa os irmãos aí presentes. Que todos se lembrem que você reina, tremendamente, totalmente, absolutamente reina. Oh Deus, que Deus grande! E mesmo assim habita em tendas tão simples como as nossas. Tão pequenos e humildes que somos, tu habita em nós. E tudo que você quer é continuar habitando. Oh Deus, eis-nos aqui, usa-nos para sermos tendas para o repouso da sua presença entre nós. Pedimos a tua bênção, a
tua graça. Em nome de Jesus. Amém. Amém. E amém. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo sejam com todos, desde agora e para sempre. Que Deus te abençoe. Que Deus abençoe a sua casa, a sua família. Que Deus abençoe seus filhos. Que o Eterno esteja sempre habitando na sua tenda. Humilde, mas sabendo, Ele reina. Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus. Amém.